Então, tem uma história. Não, já começou? Isso Agora começou, então. Hein? Conhece a história? Uma lenda do sapo e do escorpião? Vamos começar falando disso hoje, Ai, ai, porque ai. tem a ver com o nosso papo pré-gravação. Era uma vez um sapo que estava na beira de um rio, tomando sol, e de repente chega um escorpião para ele e fala assim: aqui, pô, me faz um favor, cara. Eu juro para você que eu não vou te picar. Me põe nas suas costas, eu preciso atravessar o rio. Eu não consigo, porque eu vou morrendo afogado, né? Aí você me põe nas costas e atravessa comigo o rio. Eu juro que eu não vou te picar. Aí o sapo olhou assim e falou: cara, você tá doido, velho? Você vai me picar. Você é escorpião. Ele: cara, eu te prometo que eu não vou te picar, porque você tá salvando a minha vida. E é um favor. Eu sei ser grato. Gratidão é uma coisa que eu sei exercer. O sapo olhou assim, e o escorpião era muito bom de lábia, né? E passou a lábia no sapo, né? O sapo falou: cara, você tem certeza? Você jura que você não vai me picar? Ele: cara, tá jurado. Não vou. Beleza, não vou. Então tá bom. Aí botou o escorpião nas costas, deu um pulo na primeira pedra, a segunda, pau, pulou para outra, pulou para a penúltima, pulou para a última, e na hora que ele pulou para aterrar na outra margem, o escorpião foi lá e pau, picou. Aí o sapo falou assim: pô, mas você prometeu, velho, que não ia me picar? Aí o escorpião olhou pro sapo e falou: cara, me desculpa, mas é a minha natureza. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Natureza de algumas pessoas que é isso. Não, tem algumas naturezas, não só de pessoas, mas as naturezas, né, quando são intrínsecas. E o que é isso? Natureza intrínseca? É aquela essência que está ali instalada. A goiabeira vai dar goiaba, ela não vai dar morango. Então você pode plantar, tudo bem, em Lagoa Santa, em Belo Horizonte. Agora, também se você levar a goiabeira para o Polo Norte, ela vai morrer, porque ela tem um limite de flexibilidade, ela tem um limite de adaptação. Então, existe uma essência ali, né? Existe uma essência que se manifesta. Mas até onde que isso vai, será? Pois é, essa que é a reflexão, né? E a gente abriu com essa historinha, não para dizer que o destino molda tudo, e não para dizer que estamos condenados ao destino, não. Mas eu acho que também o outro extremo de não reconhecer algumas naturezas que vão se manifestar, eu acho que tanto um extremo quanto o outro são perigosos. Você rotular e falar assim: você jamais mudará, porque o seu destino é ser, sei lá, uma pessoa reativa, Sim. né? Uma pessoa estúpida, violenta. Você nunca vai mudar, né? Isso é um extremo. Mas também você não reconhecer que seres humanos e naturezas e coisas, né? E as coisas do mundo que se apresentam, né? Cada uma tem, sim, uma natureza própria. Você não reconhecer isso também, aí é perigoso. Então, os extremos são perigosos. Mas assim, então a gente teria, de um lado, uma visão extremista, determinista do destino. Seu destino é esse, pronto, acabou. Você vai morrer assim. Eu acho perigoso engessar assim. Totalmente. Né? Então, legal. Não, mas eu acho muito perigoso isso. É perigoso demais. Eu acho que o pior tipo de natureza são as que você acha que você vai morrer da forma que você nasceu. Beleza. Então, essa visão determinada do início ao fim, né, é perigosa. Mas também, e a historinha mostra isso pra gente, do sapo e do escorpião, que também desconsiderar que as coisas têm naturezas, né, as coisas possuem Também naturezas é muito perigoso. próprias. Se desconsiderar isso e ser uma pessoa, não é nem irresponsabilidade, mas tem um Ingênuo. outro. Não é nem ingenuidade. É uma pessoa que está arriscando tudo a todo tempo, desconsiderando os sinais. Então o escorpião tem uma cauda com um ferrão nas costas do sapo. Qual que é a chance do instinto dele enquanto animal? Condicionado, então olha só, interessante, né? Instinto condicionado de picar o sapo. É enorme. Ele responde a um estímulo, a uma lembrança ancestral de picada e repete. Então, se desconsiderar isso, é muito perigoso também. Sim. Então, esses dois extremos, do determinismo pelo destino, mas também
né, a desqualificação e não levar em consideração das naturezas das Sim. pessoas é perigoso. Totalmente. Concordo. Você já assistiu Homem-Aranha? Pô, o filme, eu já assisti. O clássico. Aham, Então, assisti. a cena lá do Peter Parker deixando o ladrão entrar, porque ele tava com ódio e deixou o ladrão fugir. Tava com ódio do cara, da luta, que não quis pagar ele. Aí ele deixou o ladrão entrar no elevador, tipo assim, pô, segura o elevador, segura. Aí ele, vou segurar, deixou, o bandido desceu, foi lá e matou o vô dele. Eu não lembro dessa cena especificamente, Mas é um exemplo disso. Você deu a confiança pra alguém que é um bandido. Não, você não... Faz sentido Nossa, isso? não faz, mas aí a gente tem que ter muito cuidado também, porque a linha é tênue, entende? Qual é a linha que divide, então, a natureza das pessoas, das circunstâncias, né? Ou seja, qual é a linha que divide esse determinismo estrutural que vai atuar e a capacidade dessa pessoa, dessa situação de mudar, se adaptar, se reinventar. Então tem uma linha que divide isso, né? Não, mas acho que não cabe nem um pouco dentro do exemplo que eu dei, não. O exemplo que eu dei é que ele viu que o bandido estava roubando o cara, que não quis pagar ele, e ele, com esse ódio, com essa raiva que ele estava momentânea ali, ele falou, então... o cara falou, segura o elevador, segura o elevador. Ele deixou o cara entrar. Uhum. Não é no aspecto de dar uma segunda opção pra pessoa, do cara quer sair daquela situação, ajudar. Não, o cara tava cometendo um crime e ele falou, você não me pagou não? Então você vai ver. Deixou o cara levar o dinheiro dele. O cara entrou no elevador, ele ficou lá. O cara, por que você não parou ele? Aí ele tá assim, isso não é meu problema. Porque na hora que o Peter foi cobrar dele o dinheiro da luta, ele teria que ter ficado na luta tipo 3 minutos, ele ficou 1 minuto. Ele era o Homem-Aranha já, ganhou do cara. Aí ele falou, cadê meu dinheiro todo na hora de cobrar? E o cara falou, isso não é meu problema. Lá no anúncio estava falando que você tinha que ficar tipo 3 minutos. Aí ele usou a mesma frase, deixou o bandido entrar no elevador, roubou o dinheiro do cara. E ele falou, por que você não segurou ele? Não é meu problema. Ou seja, na base do ódio ali, ele fez isso. E tem muito a ver com isso, a natureza do cara. Você quis julgar uma coisa boa, uma coisa boa não, uma raiva sua, você quis colocar ela em ação para se proteger, para exercer aquela sensação que você estava tendo, dentro de uma natureza que é a natureza que você não poderia ter feito isso. Independente da situação, do seu sentimento do momento ali. Que era É delicado porque o cara nem tá sempre... roubando, você acha que você tem que ter alguma permissão de algo ali? Não, o cara tá roubando, ele merece... Não, eu não estou falando de permissividade, né? Mas o delicado que eu estou dizendo é estar totalmente consciente, momento a momento, dessa percepção clara. O que é atuação estrutural, repetitiva, condicionada, natureza do escorpião de picar? O que é isso? Sim. E o que é também o outro excesso, né? A irresponsabilidade de Entendi. deixar a situação se desenrolar, Entendi. entende? Então, tem uma linha que separa isso, que ela é Entendi. tênue. Muito. Em cada caso, ela vai estar num lugar diferente. Sim, totalmente. Em cada momento, em cada Entendo. situação. Eu entendi o que você tá... Né? Porque nem sempre uma pessoa que está cometendo algum tipo de desvio de comportamento, você citou aí o exemplo do filme, né? Que foi só uma ficção do cara que estava roubando e tal. Mas vamos pegar um desvio de comportamento, né? Uma mentira. Né? Nem porque as pessoas falam mentiras, e a mentira é um comportamento psicológico muito presente no ser humano. Né? Às vezes se fala uma mentira a troco de nada. Às vezes alguém te pergunta assim, pô, e aí, você gostou da pizza que você comeu ontem? Você não gostou. E você fala assim, gostei. Mas às vezes você fala gostei por muitas razões, às vezes para não ofender a pessoa, às vezes onde que vai? para Até criar onde uma que pode leveza. ir a mentira? É tênue. Isso é tênue. Quer dizer, a rigor não tinha que mentir. Se você for pensar corretamente, né, de uma forma ereta, vamos dizer assim, Sim. sentado na almofada, né, meditando de forma ereta, Sim. alinhado, não há por que mentir. Eu sinto isso, já senti muito isso com você, até eu já falei isso aqui, que você é meio que curto, assim, tipo, você é diretão com as coisas, e tem muito a ver com isso.
muito a ver com isso. Porque talvez você poderia falar, tipo assim... Amaciar e deixar aí, só que você, tipo assim, você gostou do churrasco que nós fizemos ontem? Tipo, não, Lucas, tava horrível. Sim, Se mas fosse uma pessoa normal... não. Gustavo não é normal. Se fosse uma pessoa, tipo, aleatória, assim, ia falar, tipo, não, tá muito bom. Só que quando a pessoa saiu do churrasco, entrou no carro e começou a reclamar. Mas olha só, Sabe? isso também não é uma apologia a ser o sincericida, né? Aquele tipo de pessoa que joga na cara dos outros tudo que ele acha, porque isso é um comportamento egoísta, né? Eu acho que tem uma forma adequada de falar. Por mais que seja verdade o que você vai falar, Eu nunca nem tinha pensado nisso, desse lado que você tá falando. Mas existe. Tem pessoas que, pegando essa bandeira de ser sincero, de ser sempre ele mesmo, né, atropela os outros. E aí fala coisas desnecessárias, fala o que está sentindo de fato, Sim. mas de uma forma grosseira, entendeu? E põe os outros, às vezes, em sentimento ruim. Sim. Porque, por exemplo, vamos supor que se eu fizesse essa pergunta nesse churrasco, não aconteceu, viu, pessoal? Depois a galera tá na pandemia fazendo churrasco, nada disso. Mas se isso tivesse acontecido, por exemplo, tinha uma terceira pessoa, talvez você poderia responder de uma forma, né? Não. O exemplo do churrasco foi nada a ver, mas quando é 1 a 1, aí você já vai mais direto na resposta. Não, eu acho que depende muito do grau de intimidade, de percepção. Mas veja bem, isso não é também uma apologia ao sincericídio. Há pessoas que, na bandeira de eu tenho que ser eu mesmo, tenho que falar tudo que eu penso, tudo que eu quero, são até grosseiras. Sim. Né? E aí atropelam os outros, não se colocam, às vezes, com o olhar no lugar do outro. O outro tá sentindo o que agora para eu falar isso para ele? Sim. Então, assim, tem um ensinamento no budismo, inclusive está no treinamento de atenção plena, que é a fala correta. Né? E a fala correta... Está dentro do óctuplo, não é? Está dentro do caminho óctuplo e está dentro do nosso curso. Lá no nosso curso tem um momento onde a fala correta é trabalhada. Né? E dentro da fala correta, ou seja, a fala adequada, tem alguns critérios. Então, por exemplo, o momento que você vai falar é adequado? Né? Outra coisa, o que você vai falar é verdadeiro ou você acha que é uma verdade? Porque tem isso também. Às vezes a gente acha do nosso ponto de vista, mas não tem certeza. Então, tem que ter esse cuidado. E outra, o que você vai falar, mesmo sendo no momento adequado e mesmo sendo verdadeiro, é benéfico? Vai provocar algum benefício? E aí, por benefício, você entende que é diminuir o sofrimento, ou pelo menos não provocar mais sofrimento. Né? Então, você não tem que mentir. Não é uma apologia à mentira e também não é uma apologia a essa postura, né, durona de falar o que você pensa, a hora que você quer. Não é isso. Porque isso realmente é um pensamento muito egoísta, né? Você está pensando em você não está pensando no que a pessoa vai receber. Claro. Né? Quem fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Cara, quando as pessoas, tipo, uma pessoa está em luto, já percebeu que rola muito isso? A pessoa fala o que ela convém para ela naquela situação. Tipo, tudo vai ficar bem, vai passar. Tipo, não vai passar. Você realmente acabou de perder um ente querido, vai ficar pra sempre assim. Tem um luto que tem que ser vivido. Tem que ter um luto. E essa sensação de perda vai estar pra sempre. Ela isso, pode você ser perdeu sua avó, trabalhada. acabou, morreu. Assim, morreu o ponto, né? Morreu, acabou a ideia. E aí? Só que aí na hora a pessoa fala, vai passar, tá tudo bem. Tipo, não tá bem, caramba. Mas aí tem várias questões também. Pode ser, inclusive, uma falta, às vezes, até de habilidade de quem fala isso. É isso, eu falo isso. Eu tô falando porque eu vejo que eu falo isso e eu falo... Na tentativa de ajudar o outro, inclusive. Eu tenho certeza que você fala isso querendo... Não falo com maldade. Não, querendo que o outro melhore. Vai passar, né? Tipo, fica bem rápido. Né? Mas é porque eu tô aqui nesse mundo que não tá com a dor, aí eu tô olhando pra pessoa que tem com a dor e eu falo, tá tudo bem, não vai passar. E digo mais, provavelmente você fala isso, vai passar para que ela melhore rápido, para que você tenha aquela pessoa que você tinha antes convivendo daquele jeito bem. Claro, então, claro. Minha mãe, por exemplo, quando acontece alguma coisa que eu vejo que ela tá triste, eu não fica assim não, vai ficar tudo bem. Porque, tipo assim, eu quero minha mãe. Exatamente, você quer a sua mãe. Você quer aquela pessoa do jeito que você gosta de estar com ela. Mas mudando dessa forma, deu a entender que é só pra mim. Só que também
Também tem a preocupação com ela. Que eu olho pra ela e falo tipo, nossa, não tem necessidade disso, sabe? Também tem a intenção de fazê-la melhorar. Sim. Também tem a intenção de vê-la melhorar. Só que às vezes eu não comunico da forma que deveria ser. Isso. E muito, a gente falando, acho que foi no último episódio do desenvolvimento tipo, de um relacionamento e tal, velho, é bizarro, porque às vezes você tá numa situação ali de conflito no relacionamento e você quer passar uma mensagem e não sai o que você quer falar, sabe? Mas você viu como é que é embolado? Você Sim. acabou de dar um exemplo, Sim. né? Que às vezes no meio do seu conteúdo que você entrega, falando alguma coisa, tem tanta coisa ali embolado. Sim. Cara, você ao mesmo tempo quer ver sua mãe melhorar, Sim. ao mesmo tempo você quer ter a experiência com ela para você, da pessoa que você ama, que você gosta. Então é complexo. Mas eu queria concluir com, depois da minha vivência com o curso, a ideia da fala correta, eu comecei a perceber cada vez mais isso, entrar em conflito eu acho que é essencial. Sempre vai ter conflito em tudo. Eu acho que nunca vai ser 100% saudável. Vai chegar uma hora que você vai, não, eu acho que é assim, não, eu acho que é aquilo. Um vai discordar um do outro e vida que segue. Hoje eu sinto isso e eu consigo me expressar de uma forma muito mais mais leve, sabe? Vamos clarear também esse ponto, porque também não é nem conflito. Porque veja bem, conflito já foi para uma zona de, vamos dizer assim, de violência. É? O conflito, o termo conflito, já pressupõe uma violência. Ou seja, o choque de forças. Choque de força. Força oposta, uma oposta à outra, se chocando, querendo se opor à outra e vice-versa. Isso é conflito. Ok. Mas para a conversa, para a argumentação chegar ao ponto do conflito, já descambou. Ah, é? É claro. O que é antes, então? Contraponto. Eu posso expressar o meu contraponto, a minha perspectiva, de uma forma não ofensiva. É o que se chama de comunicação verbal não violenta. Então, o que aconteceu comigo foi, tinha momentos até de conflito na minha vida, eu consegui eliminar grande parte disso. Ok. De verdade. De chegar à zona do conflito, chegar ao momento do conflito. Né, de eliminei isso. Ok. Parei no... Na exposição do seu modo de perceber, do seu Sim. ponto E ou não contraponto. E não fui pro conflito. E dentro disso, eu ainda assim consegui fazer de uma forma saudável. Amena. É. Amena. Eu Bem- acho... Não, e bastante, velho. De uma coisa, de ser uma coisa natural, de eu conseguir expor meu pensamento, que seja uma coisa completamente diferente do seu, de uma forma tranquila. Beleza. E essa é a comunicação saudável. Isso que é a fala correta? Essa que é a fala correta. É quando você tem a habilidade, a liberdade de expressar o que você realmente está sentindo no coração, está pensando, né? Mas de uma forma tranquila, de uma forma bem colocada, de uma forma não violenta, de uma forma não agressiva, que não leve para o conflito. Mas no dia a dia de tudo, velho, a gente passa por vários e nossa, milhares de momentos que você pode mudar tudo de uma situação por causa que você não soube como comunicar isso, velho. Ninguém disse que era fácil. Cara, eu vou chutar por isso. baixo para você, chutar. Tá, tirei do meu sovaco de novo. Esse Tirou dado. 97% das situações, problemas que são criadas nos relacionamentos, né? Porque comunicação é relacionamento. Sim. Provém da comunicação equivocada. Ah, não. Se eu for tirar um dado do meu sovaco também, eu acho que é tipo 99,9%. Beleza, você ganhou. Né? De verdade. Velho. Boa. Porque assim, Fonte, Arial 12. eu acho que, pô, velho, direto, sabe? Tipo, mas você falou que é isso. Não, eu falei, eu quis dizer isso. Eu imaginei. Eu achei que você estava falando isso. Não, mas é suposição. Cara, mas Rola muito essa... Eu dei o nome para isso há uns anos atrás, de catástrofe da comunicação linguística. Catástrofe da comunicação de linguagem. Por quê? Porque a linguagem, ela é sempre referencial. Então, o que eu chamo de maçã? Maçã, na minha cabeça, eu vou construir o objeto mental da maçã, que pode ser uma maçã Fuji, meio vermelhinha, meio verdinha, com um sabor mais adocicado. Mas aí, quando você ouve a palavra maçã,
Você pode pensar na maçã gala, na maçã argentina. Você pode pensar em maçã num contexto de uma macieira. Você pode lembrar de Isaac Newton, que a maçã caiu perto dele e ele descobriu, né? Revelou-se para ele. Numa maçã amarga. Porque eu comi uma maçã verde, tipo hoje, aí ela é mais amarga. Pois Olha pra é. você ver a diferença. Olha só, então quando eu falo maçã, uma simples palavra, Sim. né? Você pode associar. Milhares. Nossa! Um cara que estudou isso foi o filósofo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Eu sou muito fã dele, né? Ele é quase contemporâneo nosso, né? Época da Segunda Guerra Mundial. Wittgenstein, já citei esse cara aqui, né? No podcast. Já. E ele chamava isso de Sprachspiel em alemão. Sprachspiel é jogos de linguagem. Então, o que ele falava com jogos de linguagem? Exatamente isso. Que as construções individuais, a maior parte do tempo, elas não se conectam no real. Então, o que eu crio de linguagem na minha cabeça é totalmente desconectado do que você cria de linguagem. E essas criações, elas vão procurar lugar num jogo de linguagens no plano real. Então, o que você representa aqui como linguagem no real, não é o real em si. É só um jogo Da interpretação que você vê, né? do conjunto de ação e reação de linguagem de um para o outro. Então, a gente vive a maior parte do tempo nos jogos de linguagem. Sim. E não nas coisas reais em si. Aliás, a coisa real em si é um grande pau na filosofia, né? Sim. Essa questão. Ó, deixa eu puxar uma aqui pra ver se faz sentido. Tipo, a ideia da cor. Um azul pra mim pode ser um azul completamente diferente pra você? Faz sentido isso? Cara, Não tem uns negócios assim na psicologia? absolutamente. Não só a cor, mas qualquer Cheiro, gosto. experiência sensorial. Sim. A maçã, mais uma vez, o exemplo da maçã. Né? Você ouviu um som que, na sua infância, você conectou esse som a um objeto real, a maçã. Então, Ok. você aprendeu que aquilo chama maçã. Então, você põe um rótulo linguístico maçã. E aí, você criou a sua experiência de maçã ao longo da vida. Comendo, pegando, brincando, cheirando, experimentando a maçã. Mas o que você leu sobre a maçã, o que você viu, assistiu, ouviu, etc. Sim. Né? Então, a sua criação mental de maçã é absolutamente particular do Lucas. Sim. E o erro, né, o que eu chamei de catástrofe da comunicação linguística, o erro básico é pressupor, achar que a maçã que eu penso É o que é todo mundo exatamente pensa. igual ao que o Lucas pensa. Sim. Não é. Sim. Então isso vale para qualquer experiência de contato com o mundo. E lembrando que nós estamos em contato com o mundo por meio dos nossos 5 sentidos sensoriais, audição, visão, tato, paladar e olfato, mais o 6º sentido, que é o mental, ou seja, os objetos criados na mente. Né? Então, esses 6 sentidos, eles criam a nossa interação com a realidade. Então, toda ela passa inevitavelmente pelos 6 sentidos, né, físicos e sensoriais. E dentro deles tem uma barreira gigantesca ali de... chegou aqui, vai pra esquerda, vai pra direita. Chegou aqui, vai pra esquerda, vai pra direita. Que é a bifurcação, que é o dualismo. E aí, se a gente tá partindo disso, e no nosso último podcast a gente estava falando sobre as redes sociais e a bolha que ela te coloca, como é que é o nome desse cara aí? Ludwig Wittgenstein. E como é que era o nome desse... Em termo alemão, Sprachspiel. Spiel é jogo em alemão. Sprach é fala na linguagem. Pô, não tem nem condição de recitar isso aí não, mas Recitar é ótimo, né? ele... Pô, hoje em dia é mais do que necessário isso. Porque imagina... Entender isso, né? E replicar e viver e desenvolver a sua habilidade da forma que você vai comunicar e da sua fala correta. Porque, pô, velho, se tá tudo cada vez mais aprofundando dentro de rede social, cada vez mais, e a gente tá claro, eu não sei se isso eu acho que já deixou de ser minha opinião, eu acho que é uma coisa clara, que as bolhas de hoje, elas entram em conflito cada vez menos com as outras bolhas. Porque cada bolha está condicionada em si mesma. Aí tem o aspecto de pandemia, Uhum. que você não sai, ou seja, você está dentro da sua bolha totalmente. E você não é conflitado pelo algoritmo das redes dentro Não, da calma. sua bolha. A bolha de rede social a bolha de pandemia,
Eu tô partindo de que você não sai de casa e que você só convive com pessoas que você ama, que você adora, Ok. é sua bolha. Uhum, Ou seja, você já sabe como que você fala com aquilo ali. uhum. Aquilo ali, né? Sua mulher. Cara, nossa, vai dar um pau pra vocês Amor, tô aí. brincando. Ah, e eu vou ser vacinado na próxima semana. É mesmo? É. Pô, mas pela idade? Você tá falando o quê, hein? Sério, Continua, beleza, vamos lá. 35 anos, já chegou já, fi. velho? Tá chegando, hein? Qual vai ser que vai ser, você sabe? Sei não, hein? Vamos lá. E aí tem a segunda bolha, que é a bolha do desenvolvimento tecnológico. Que ele sobrevive porque ele sabe te colocar dentro da sua bolha. Ou seja, você, por algum motivo... Tanto é que hoje tem um meme de reunião de família. Tipo, Natal. Nossa, os conflitos, Natal, que não sei o quê. Porque cada vez menos você tem contato com família. E quando chega o Natal, é conflito. Ou seja... A fala correta é essencial na vida de Não, hoje, velho. a fala correta Tudo, é né? um ensinamento de 2.500 anos, né? Nós já falamos sobre isso aqui, como eu acho genial que um ensinamento milenar Já. irretocado no último. Isso é fantástico. Então, assim, a fala correta é parte do treinamento budista, né? Você teve uma explicação do treinamento no episódio 10. Foi o último episódio. E essa percepção, né, filosófica, né, e mais uma vez, Wittgenstein é muito, muito profundo, tá? Eu estou só aqui pincelando porcamente a questão dos jogos de linguagem, mas é uma obra muito profunda. Pra você ter uma ideia, é a obra com a qual praticamente ele fechou a vida dele, né? Ele começou indo para uma direção, escreveu o Tratactus Lógico-Filosóficos, que é uma obra fantástica, fantástica. E aí chegou um ponto que ele falou assim, cara, eu vou rever o que eu escrevi. Tipo assim, saca? Uhum. E aí mudou? Mudou, assim, completamente a abordagem dele em relação ao pensamento filosófico que ele tinha. Então, Wittgenstein, cara, quem tem interesse, acho que é interessante conhecê-lo, sabe? É profundo, é denso, mas é muito recompensador, sabe? É muito recompensador estudar Wittgenstein. Mas, enfim, os jogos da linguagem vão muito além dessa análise superficial que a gente está fazendo aqui. Beleza. Mas eu concordo com você, sim, que cada vez mais é necessário a habilidade de usar a linguagem de uma forma mais clara, mais lúcida, menos reativa e menos violenta. Cada vez mais. Porque as bolhas estão cada vez mais presentes. Não, mas... Tá, aí deu a entender pra mim que é só o que parte de mim que é o que tem que tomar cuidado, sabe? Além de ser violento ou não, a forma que você recebe isso hoje conta muito. Claro. Hoje as pessoas não têm tolerância para as Sim, coisas. faz parte da comunicação. Lembrando que comunicação é emissão e recepção. Então, comunicação não é só o que você fala, é como você escuta. Você finalizou, então. Entendi. Entendeu? Sim, Então, totalmente. comunicação pressupõe emissão e recepção. Então, ao ouvir, é importante treinar a postura não reativa, que também, por exemplo, é parte do treinamento nosso. Sim. Tem um exercício específico de escuta não reativa, cara. Sim. Eu não vou falar aqui qual é o exercício para não perder a graça, Sim. mas é inclusive interessantíssimo que você procura Totalmente. uma pessoa com a qual Totalmente. você teve um conflito, né? É único, velho. E aí você faz um exercício com a pessoa Sim, é para único. treinar sua escuta não reativa. E outra, se isso não for treinado intencionalmente, isso não cresce. Igual músculo. Se você não treinar um músculo intencionalmente, na repetição, na força, na intenção, ele não vai hipertrofiar. Então, se você não treinar a fala e a escuta correta, elas não vão melhorar. Não é intuitivo. Algumas coisas são intuitivas. Voltando em churrasco, eu consigo fazer um churrasco sem aprender? Consigo. Vou ali, olho para a carne, é intuitivo, né? Põe um fogo, esquento, vejo se está queimando. Nem percebe, né? Só joga lá e... É intuitivo. Eu consigo fazer um churrasco de forma intuitiva. Já tá meio preto, eu vou tirar. Mas outras coisas não. Por exemplo, desenvolver a escuta não reativa. Desenvolver a fala não violenta. Isso daí é aquilo que eu te falei, quando você abre uma porta, você não consegue desver, seria isso? Chega um determinado momento que você... Foi uma vez, aquilo já te marcou. Vai de novo,
acabou de... Você não volta mais. Seria mais ou menos isso? Não, eu tô falando da necessidade intencional de desenvolver. Então, Fala e escuta. se você fez uma vez, você não consegue não aprender. Você chegou ali, você consegue não aprender partindo de que você percebeu que isso estava acontecendo. Igual eu sou assim ainda, de sempre estar ali falando em cima da outra pessoa, e eu era muito mais. Hoje de eu interromper. ainda... De interromper. Por que você frisou isso, Gustavo? Não, que isso, mas nada, eu continuei. Eu te Ironia. interrompi porque eu te interrompi. Aham. Só que eu era muito mais. Olha aí, tá vendo? Uhum. Imagina só se fosse 3 anos atrás hoje aqui. Você ia aguentar, não ia? 3 anos atrás? Se fosse eu a cada 3 segundos falando em cima de você, você não ia aguentar. Não ia rolar. Não ia. É. Mas isso, essa vivência, essa experiência, é aquela coisa. Vivi uma vez, percebi que eu estava fazendo, que aprendi no curso. Uhum. Não tem como eu desver, não tem como eu não aprimorar, não tem como... É isso que eu tô falando. Você abriu uma... Você viu aquilo, já era. Você viu. Não tem como você... Porque... Aí eu vivo a minha vida com essa nova forma leve de ver, de reconhecer, de... Fez sentido isso? Eu entendi, faz muito sentido. Isso Mas isso. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Da irreversibilidade da transformação. Isso. Quando eu me transformo, quando eu vejo, é irreversível. Não consigo desver. Sim. Mas isso é outra coisa. Eu estava falando da necessidade, da intenção em treinar e desenvolver a fala e a escuta clara, atenta. Eu não acho que seja. Agora, quando eu faço isso, quando eu desenvolvo intencionalmente, aí eu vou para o mundo e tenho outras experiências irreversíveis. Aí eu aprendo que é possível discutir, sei lá, com a pessoa que você está casado, com o chefe, com o patrão, com o colega. Eu consigo conversar, discutir na mesa sem brigar, sem entrar em conflito. Na hora que eu vejo essa possibilidade, eu não posso desver. Então aí é reversível. Sim. Mas para chegar lá, eu preciso de intencionalmente querer fazer isso. Eu estava falando um pouquinho antes, entende? Eu estava mencionando a necessidade de colocar energia intencional para desenvolver a fala e a escuta atenta. Sim. E aí, com esse desenvolvimento, eu tenho uma experiência, eu posso ter experiências irreversíveis. Sim. Eu entendi, mas eu acho que o que eu estou falando está dentro disso, sim. Sim. Parte disso... Você tem que ter o foco direcionado. Só que depois que você tiver o foco direcionado, a partir do momento que você foi um passo, você foi, você testou, você viu. Eu fiz... eu discutindo com o meu chefe. Discuti com o meu chefe, aí eu percebi. Opa, eu falei em cima dele, eu falei uma coisa que não deveria falar. No curso, o Gustavo tem a dinâmica assim, assim, assado. Eu vi que não era isso. Beleza. Você reconheceu que você fez errado na segunda. Na terça-feira, você corrigiu. Foi intencionalmente corrigiu, que é o que você está falando. Eu corrigi porque eu percebi dentro do curso, enxergou a dinâmica está muito clara, está óbvio, olha isso, é isso. Vivi na terça-feira, corrigi. Esse corrigir, que é o que eu estou falando, que é a porta que você abre e você não volta. Não volta. Todas as próximas vezes, pro resto da sua vida, que você discutir e fizer alguma coisa de errada, de passar por cima, você vai falar, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Show de bola. Que aí entra o que eu já falei muito sobre isso, eu vivi isso muito, que é você entrar em conflito sobre você fazer algo que não é isso, não é o correto, que é você viver, tipo, velho, só vou viver. Só que aí você vê que, tipo, não, eu tava indo, aquilo ali é o correto, eu não quero voltar. E sempre quando você volta, que você briga, que você entra em conflito ali, e você passa por cima da pessoa falando, toda vez que acontece, depois da primeira vez, você vê que, tipo, não, isso não é a melhor forma. Você não desvê, você não volta. Não. Você não volta. Mas... Não sei se faz sentido, mas é só porque... Faz, não sei se sempre. Depois vamos trazer isso pra cá, ó. Bom. A pessoa te fala pra lá dentro, no meu banheiro lá de dentro, pra não dar essa barulheira. É culpa minha? Isso aqui é banheiro.
Você esvaziou a caixa e entrou água aí. Nunca pensou nisso, não? Achei que era da casa, a água toda da casa. Não, só esse banheirinho que é separado. Por que você nunca falou isso antes? Aqui a gente fazia meditação e dava, era só porque eu ia no banheiro. Mentira. Acontecia várias vezes, velho. Eu nunca vi ninguém no banheiro, foi só eu. Pois é, você vai incluir isso na gravação, tá? Atenção, turma da meditação de Lagoa Santa. O Não, barulho... vou contextualizar. A gente acabou de dar uma pausa aqui agora. Não, o barulho que vocês ouviam aqui, quem vinha na meditação, era culpa do Lucas, tá? É que eu ia no banheiro no meio da meditação, ou, tipo, obviamente, antes de começar a meditação, ia no banheiro de boa e tal. Esse barulho da caixa d'água é por isso? Porque tá enchendo, é uma vibração, cara. Isso é uma física mecânica. A água tá entrando no cano ali, e aí a velocidade de escoamento da água gera uma trepidação que, por coincidência infeliz, gera um barulho estrondoso. Véi, não tô acreditando que todas as vezes... Pessoal de Lagoa Santa, me desculpa, interromper a meditação. Então, sim, claro que quando a gente tem a transformação na experiência, cara, ela é irreversível. Você não pode desver uma coisa que você viu, né? Agora, aí vem uma outra questão também, cara, ligada a esse tema que a gente está falando, que é uma outra questão também fantástica. Ao mesmo tempo que a fala, que a comunicação é necessária, né? É necessária. Indiscutível isso. E por isso a fala correta, a escuta atenta é necessária, beleza? Mas, ao mesmo tempo também, tem um grande ensinamento, né? Que diz mais ou menos assim, desapega do conteúdo verbal. Tipo, escuta o que a pessoa está falando, mas observa o que ela faz. Porque as ações de uma pessoa dizem muito mais do que a fala. Aí, meu bicho amigo. Pega. Aí é onde que, como já dizia na pedalada, aí o filho chora e a mãe não vê. Porque aí é o mundo real. Porque a fala, por mais bem intencionada, por mais bem elaborada, e ela tem que ser, tá? Ela ainda é uma construção. É isso que o Wittgenstein chamava de jogos de linguagem. Você está num jogo. E olha que interessante, aqui mesmo no podcast nós caímos nesse jogo. Totalmente. Eu falando de uma coisa e você falou, não, mas eu acho que o que você disse é a questão de abrir uma porta e não ter como mais voltar. Você nem estava nessa onda, E nem eu falei, era isso. Eu falei, não, eu estava dizendo da intenção necessária. Olha que louco. Sim. Então a gente aqui entrou num jogo que foi se acertando. Cara, e a gente tá aqui para isso, fazendo isso. Não tem celular, não tem nada. Imagina você numa vida normal que você tá mexendo no celular, Não. falando... Véi, isso é constante, 24 horas. E isso. nós estamos falando de um assunto que você editou o curso, que eu gravei o curso, então é um assunto conhecido de nós dois. Vivido, né? Mas mesmo assim, perceba que ainda há a divergência natural, porque isso é o jogo de linguagem, ok? Então, assim, a fala sempre vai estar envolta com essa névoa da subjetividade. E aí o ensinamento vem. Você escuta, sim, o que uma pessoa fala, isso diz muito sobre ela, né? Mas o que diz mais ainda sobre ela é o que ela faz. Por isso que você chega num mosteiro no Japão, ninguém te pergunta nada. O que você é, de onde que você veio, o que você fazia, sua profissão. Ninguém quer saber disso. Eles vão observar, é como que você entrega uma xícara de chá. É porque é o que importa, né? Como que você corta a grama. É o que importa. Então, essa questão de observar a ação, né, e entender a ação como a comunicação direta no real, porque na ação não tem jogo, é ação pura, entende? A linguagem ainda está no jogos de linguagem. Cara, então vamos lá. Experiências lá na Ásia. Assim, a vivência lá, será que lá tem menos briga de trânsito? Não estamos falando disso. Não tem nenhuma conexão com isso. E outra coisa, a imagem que o asiático é mais puro... Não é por esse lado. Não, mas não. A ideia... Qual que é o país com a cultura budista mais profunda que tem? Cara, é dificílimo falar sobre isso, né? Dos países que eu conheci... não precisa citar, então. Não rotula um país, não. Mas você acha que, então, tem algum país... Porque o
o que você tá falando... Lucas, um país é muita gente, cara. Não dá pra nivelar, Mas passar é régua num cultura, país. velho. Mas ainda tem o karma individual, tem um karma coletivo. Aí já é um outro mar de É coisa, outra né? Então, coisa, não, velho. Mas Então, assim, o que eu tava entendendo como a forma que você expõe o que você quer falar, você pode mudar a qualquer segundo. Se eu for repetir uma coisa, eu vai falar de uma forma diferente. Sim. Só que se eu tô partindo de que eu não vou falar, eu vou mostrar, que é basicamente isso da atenção plena, que é basicamente o que a gente tá falando aqui, não é? Eu não preciso estar falando, só o que eu tô te mostrando da forma que eu tô vivendo já basta. A minha postura corporal e mental já revela. Sim. Ponto Sim. final. Se eu tô partindo de que um país vive, é vago isso? Vaguíssimo. Um país é muita gente, cara. Um país, nossa, você pega 50 pessoas. Não, eu sei, mas porque quando você fala um país, tipo, com raízes budistas, eu imagino um mar de... Não, é essa a ideia que tá equivocada. É? Claro. Lá tem gente como tem aqui. Cara, eu não tenho a mínima ideia, não, pô. Por eu isso fui mesmo. para os Estados Unidos, que é uma bolha gigantesca, Aham. e só. Eu só tive a O que a experiência... gente pode falar por alto? Olha, tem alguns países na Ásia que, por terem experimentado na sua raiz influências como hinduísmo, budismo, coisas milenares, as pessoas estão mais abertas para o entendimento mais abrangente Aqui no Brasil é completamente diferente. do que a coisa restritinha, engessadinha dos países ocidentais. Sim. Né? Então, no Ocidente, o que se valoriza muito é razão, intelecto, lógica, etc. No Oriente, em alguns países, a gente pode dizer que geralmente há uma tendência maior a se observar diferente. Mas você falar que por causa de uma população que está influenciada no budismo, por exemplo, que o país inteiro está garantido que não vai ter conflito, isso é viagem. Tipo briga de trânsito. Isso é viagem. Entendi. Entendeu? Beleza. É porque é realmente uma pergunta... Pô, velho. Sim, mas o que mais importa é ação no mundo. Então, a forma como a gente se posiciona, e tudo é uma questão de postura, de posicionamento, ela revela mais, muito mais do que o que é falado. A fala também revela, né? Eu dizia o tio Freud, né? Quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro do que de João. Sim. Né? Mas eu acho que a gente tem que partir disso, né? Vamos partir primeiro da fala correta, tentar aprimorar isso de milhões de formas, e eu acho que é uma vida, e ainda assim não vai ser nada de aprendizado, e depois foca no não falar e mostrar. Eu sei que um sempre vai complementar o outro, porque a partir do momento que você começa a falar, você já começa a ter essas percepções. Lucas, mas só mais um lembrete, eu não estou fazendo uma apologia a não falar. Não, eu sei. Porque agora há pouco eu disse que a sei. fala é fundamental. Tá vendo? Eu não quis dizer nada a ver disso. Olha aí. É bizarro. Olha o jogo de linguagem acontecendo. Cara, imagina. E agora coloca isso. Isso tem que ir pro ar, cara. Para todo mundo testemunhar que os jogos de linguagem acontecem de verdade. Sim. E cada um na sua boa intenção. Sim. Falando uma coisa, o outro recebendo outra coisa. E aí, isso tem que ser ajustado aonde? Na mesa. É por isso que sim. A interpretação de cada um é muito amplo, velho. Mas por isso que a famosa DR, discussão de relacionamento, tem que existir sim. Tem. Mas tem que existir pautada na fala lúcida, né? Eu vou escutar sem reagir, ou o mínimo de reação possível. Eu vou realmente escutar, né? Escutar, eu vou falar com calma, né? Mas aí o elemento, acho que interessante, que nós estamos acrescentando nessa roda aqui, né? É que vale muito também observar comportamento, ação. Que comportamento e ação é também fala. E é uma fala mais forte ainda. Sim. Entende? Sim. Além de ser mais forte, eu acho que ela é mais perceptível do que a própria fala. Claro. Uma mãe não tem que falar o tempo todo pro filho que ama o filho. Mas ela ama o filho profundamente. Sim. Entende? Sim. Então é uma coisa pré-verbal. Sim. A fase verbal é só para confirmar e para comunicar. Olha, eu te amo, né? Mas o amor, todo mundo vê que está ali instalado. Não precisa falar. Não precisa falar, mas está operando.
É isso. Então, essa operação no mundo real, esses posicionamentos, as ações, posturas, decisões, cara, essa é a fala. A interpretação individual do que o outro tá falando, ela tem a ver com Sonho. Sonho. Sono. A palavra Buda é aquele que despertou. Despertou de quê? De um sono, né? Então, não haveria um desperto se não há um sono. Então, Buda, aquele que despertou. Mas ele despertou de quê? Desse nevoeiro individual mental. Então é egocentrismo da minha parte, né? Vamos dizer o seguinte, a maior parte do tempo, sim. A maior parte do tempo, as nossas formulações, os pensamentos que acontecem, eles nem são nossos. Eles são automáticos, são condicionados. A gente acha que está produzindo. Como assim? Vamos Não chegar são lá. nossos? Peraí, São de quem, então? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, assim, muito... O que você tá rindo? Não, eu tô rindo porque é uma coisa complexa isso. Então, eu tô prevendo que a gente vai entrar num campo agora minado, entendeu? Cheio de... Então, bora. E aí, só um parênteses, aí você saca, né, não vou falar dificuldade, mas a tarefa delicada que é expor o Dharma. A tarefa delicada que é expor para pessoas, né, na meditação, por exemplo, temas delicados, profundos, como o autoconhecimento, é muito delicado. Mas vamos lá. Então, assim, a gente formula a maior parte do tempo impressões pessoais a respeito do mundo e das pessoas. Aquilo que formulamos sobre uma pessoa, na maior parte do tempo, está muito conectado com experiências passadas que nós tivemos, que contaminam a percepção no presente, está ligada à névoa da comunicação, né, dos jogos de linguagem, que nós achamos que está claro, que está comunicado, mas não está. Então, a névoa vai só contornando as formações mentais, né? Então, o que nós pensamos sobre uma pessoa está ligado também às expectativas que nós temos, que nós esperamos que aconteça. Então, olha só o bololô. E tem muito mais elementos aí. E aí, a gente vai vendo, percebendo que o que a gente pensa sobre uma pessoa, sobre uma situação, é muito menos de nossa própria autoria, consciente, lúcida. E quando eu falo que não é nem nosso, não é, né, eu me refiro a que não é de nossa autoria consciente, que os condicionamentos, né, a repercussão do passado no presente é muito forte. E isso é o karma, na verdade. Então, tudo aquilo que nós estamos formulando agora está contaminado, está embolado, está mal visto, né? Então, o programa de lucidez, ou seja, o programa de despertar, cara, é um programa, um processo que vai desembolando aos poucos isso. Mas é um trabalho, como você falou, que não é para uma vida só, é gigante. Então, a gente vai melhorando. Claro, com certeza. E vai melhorando mesmo. Começando de coisas relativamente mais simples. Como, por exemplo, aprender a ouvir sem interromper o outro. Né? A falar sem agressividade. É o básico para tentar jogar o jogo da linguagem na regra, de forma, né, clara. Velho, só essa Velha parte. não, velho. Você tem que se ir pro ar. Velho, só a fala correta em si é uma vida de aprendizado. Entendeu? Entendeu por que o caminho óctuplo de 8 aspectos é profundíssimo, cara? São, nossa, pelo menos Não, 8... Não sei. Não sei quanto. de Não, tempo. mas cada vida, cada aspecto, Não eu acho sei. pouco. Não sei. É porque é muito profundo, velho. O E, que e se viver uma coisa dessa intensamente, eu acho que é tipo assim, é tão... assim, parece que é mais leve, mas... Não sei. Eu tô nessa tecla da leveza, né? E tá certo, porque é a liberação do sofrimento. O que você traduz como leveza no seu jogo de linguagem, né, é a sua manifestação da sua experiência de liberação de um peso, de um condicionamento. Porque pra mim tava talvez muito peso.
talvez pra alguém não vai ser peso nenhum. Talvez, Sim. tirei isso. Sim. Beleza, eu reconheci isso, mas não foi tão pesado. Sim, Entendi. sim. Entendi. Então, assim, é muito legal reconhecer esse processo. Porque a gente não tem que estar preocupado assim, nossa, é tão profundo, isso é demais para mim, né? Uma vida não vai dar, eu não sei. Não, esquece isso. Eu sei que você não falou isso. Eu sei disso, tá? Eu entendi. Eu tô só puxando esse gancho porque quem está nos Porque deu a ouvindo... entender isso. eu estou pensando em quem está nos ouvindo, pode falar assim, cara, isso não é para mim. Estreante caminho óculo. Vou ter que viver 8 vidas. Isso, entendeu? Então, olha só o cuidado que tem que se ter. Então, assim, por mais Acabei de pensar numa mina, né? profundo que isso possa parecer, também é importante ressaltar que é uma melhora gradual, constante. E é o que nós viemos fazer aqui na vida, melhorar, Sim. né? Porque essas 8 vidas, um exemplo aí, é Põe pra... muito nisso. E põe 8 nisso, mas é pra você tá assim, acabou. Não, velho. Cada dia, pô, eu tô te falando, a gente tá no nosso 11º episódio e já merece uma comemoração pra mim. Do primeiro até hoje, que tem quanto tempo? Vai só fazer a conta, quase 3 meses, né? 1 por semana. Foi 1 por semana, toda semana mesmo, 3 Então, meses, 3 vai. meses. É. Pô, velho, por mais vago que poderia falar isso e não é 100% verdade, mas, tipo, se eu morresse hoje eu estaria feliz, saca? Nossa, que é muito pouco. É pouco, é vago. Calma, Uhum. calma. Não, calma, não tá na hora ainda não. Não. Mas eu já consigo sentir isso de verdade, velho. De verdade. Da minha interpretação. Uhum. Você não tem nem o que falar, porque é a minha interpretação, Sim. né? Bem pontuado. Acabou. Bem pontuado. Ponto final. E é engraçado como as pessoas, às vezes, nos exigem posicionamentos sobre conteúdos que são delas. Cara, isso foi fantástico. Porque em muitos momentos, nós simplesmente não temos que emitir opinião, que concordar, que discordar. Nós temos que ouvir as pessoas. Sim. Olha que louco. Em muitos momentos, é muito mais honesto, no sentido de que é muito mais ajustado, adequado, a gente ouvir e ponto. Uhum. Sem concordar, sem discordar, é isso que você está sentindo. Então, não tem como eu... Você vai falar o quê? Não, Lucas, não. Morre triste. Você não fez nada ainda não, tipo... Exato. E isso Mas isso tem muito a ver com as pessoas de hoje querendo que você faça uma coisa só porque elas querem que você faça, sabe? Tem. Porque eu tô falando do modo darkness de morrer e eu tô feliz ou não. Não é isso que eu tô falando, mas no dia a dia mesmo, tipo, compra isso daqui porque eu quero que você compre. Olha, eu tô vendendo, Gustavo, você tem que vender. Você tem que reagir. Você tem que comprar. Você tem que reagir conforme eu espero que você reaja. Fique triste ou fique Cara, feliz. isso é muito egoísmo. Muito egoísmo. Querer pautar o outro a partir da minha expectativa, você tem que ficar feliz porque Quer ver uma coisa que sufoca, velho? É quando alguém quer que você exprima um sentimento, né, que não brotou em você. Uhum. E aí alguém, seja essa pessoa quem for, né, quer que você sinta gratidão, né, quer que você fique feliz, quer que você ame, né? Cara, não funciona assim. Sim. A coisa tem que brotar Mas você percebe como é que você fala isso pra uma pessoa? falando com cuidado. Mas tem que falar. Essa é a magia, essa é a arte que tem que ser treinada de falar corretamente. É por isso que lá atrás eu te falei que é preciso intenção. Se a pessoa não quiser treinar isso, se ela não entender que isso é essencial, ela não vai treinar, vai continuar embolando a fala com a escuta, reagindo, né, passando por cima, não tem jeito. Mas como é que se fala isso? Com muita habilidade treinada. Mas você tem que falar, de uma forma ou de outra, né? Tem que ser corretamente, da forma adequada, sem atropelar, mas tem que falar, né? Tem uma expressão que eu sempre uso, né? Tudo o que não é dito vira maldito.
Sim. Esse maldito pode ser Faz muito sentido. separado ou junto, né? Claro. Também fez muito sentido isso. Sim, é um trocadilho com a linguagem. Sim. Tudo que não é dito Não fica... explica a piada, pô. Eu entendi. Ó, entendeu mesmo? Entendi, cara. Vamos checar no jogo de linguagem. Pip. Mas como que você explica? Você falou da forma correta. A gente pode pegar... Não quero rotular a quantidade de pessoas, mas é a forma correta. E a pessoa interpreta como, tipo, nossa, não tô com raivinha. Não tô, sabe? Porque se você tá muito dentro, lá dentrinho de você, eu quero que... Eu abro uma loja de bike. Gustavo tem a obrigação de comprar uma loja de bike, de comprar uma bicicleta comigo. Porque eu tenho uma loja de bicicleta. Uhum. Aí você viu, achou uma promoção na Magazine Luiza, numa baita de uma bicicleta, e comprou. Uhum. Aí eu fiquei com raivinha. E fiquei emburradinho. Aí você fala, olha aqui, aconteceu isso e tal, Não. promoção lá, é mais barato que o preço que você compra, aí você me explica, e mesmo assim, como é tão egoísta da minha parte, eu só quero a minha bolha, Uhum. como... E aí? Não, e aí que muitas vezes não tem o que fazer, não. Aí azar, né? Não é azar. Porque azar é muito... Não, mas você Assim, fala, você vai me explicar porque você fez o seu papel. Você se posiciona da melhor forma possível. E depois? Se a pessoa te cobrar, né? Porque eu acho até grosseria alguém te cobrar uma explicação por uma coisa. E é uma grosseria. É uma coisa. Mas vamos supor que, porra, você não comprou por quê comigo? Então, se houve a cobrança, eu acho que é hora, então, de dar uma real, famosa real, né? Pra pessoa. Olha, porque eu achei isso, né? Melhor, assim e tal. Mas não quer dizer que eu não vá comprar no futuro. Pode ser que sim. Então, você dá uma real. Mas se ainda assim a pessoa persistir no seu estreitamento de percepção, na sua ignorância, cara, isso é dela. Aí é azar. É o escorpião picando o sapo. Aí, ok, deixa aí. É estrutural. Fiz minha parte. Você não vai pegar esse fardo pra você. Entendi. A limitação do outro não pode virar um fardo pra você. Legal isso. Você pode ajudá-lo na liberação da limitação. Sim. Mas você não pode pegar pra você a limitação dele. Sim. Isso é contrassenso. Só vou contextualizar aqui, porque Gustavo nunca comprou bicicleta de Magazine Luiza. Vou explicar porque... lá, o Lucas tá triste porque o Gustavo não comprou a bicicleta dele. Nada a ver disso, gente. Pelo amor de Deus. Muito bem. Cara, e pegando só... É porque eu me lembrei aqui. Lembra que eu te falei das tiradas matinais da Maia no café? Você falou de cores, né? Logo no começo do papo de percepção. O azul que eu percebo, será que é o azul que você percebe, né? E tal. Velho, olha essa tirada. Que tem mais ou menos um mês que ela me trouxe no café da manhã, né? Sempre no café da manhã. Sempre, né? Pai, existe alguma cor que ainda não existe? Eu olhei assim, falei... Pô, velho. Como assim, Maia? Vamos lá. Ela... existe alguma cor que ainda ninguém viu? Olha que louco a pergunta dela, né? Bizarro, velho. Aí eu falei assim, Maia, uau, será que existe alguma cor ainda que não está visível? Tipo, será que existe um azul diamante que ninguém ainda nunca viu? Olha que loucura. Sim. Olha a proposição que ela fez na mesa. Sim. Existe algo observado que nunca foi até então observado? O que ela fala é isso, né? Sim. Observador e coisa observada, né? Sujeito e objeto. Sim. Existe objeto sem ter sujeito? Cara, essa é uma discussão raiz da filosofia existencial. Será que sujeito e objeto brotam junto? E a resposta do budismo é sim, eles brotam juntos. Né? Mas tem uma corrente filosófica que fala que não, que o sujeito e o objeto estão separados. Né? Mas o que ela propõe, olha só, eu falei assim, cara, Maia, deixa eu pensar um pouquinho. E você nunca respondeu. Tadinha, você nunca responde, né? Não, respondo de uma outra forma, né? Falar, Maia, pode ser que sim, né? Mas é sim, velho. As possibilidades de combinações de cores ali são infinitas. Velho. Ela quis dizer isso. E imagino, né?
Vai lá que o jogo de linguagem dela é outro, né? E outra coisa, cara, criança tem umas sacadas, né? Por quê? Porque eles ainda, olha só que interessante, e o Wittgenstein estuda muito isso, né? Aliás, os jogos de linguagem de Wittgenstein, eles são desenvolvidos muito com base em crianças, né? Mas, enfim, elas dominam um certo vocabulário, né? Palavras e tal, mas não tem ainda, digamos assim, enraizado o gesso das regras do jogo de linguagem, né? Então, aí as sacadas que as crianças podem trazer, elas são muito vivas às vezes. Sim. Por isso que as falas de crianças são cativantes. São reais, né? São... Elas te conduzem para o real. Sim. Né? E eu ia perguntar exatamente isso. Você não acha que essa constante busca da fala real, eu poderia dizer assim? Não é fala, né? A fala real é aquela que está sendo expressa por corpo, não só por que você está falando, né? Não, por então corpo, deixa comportamento. eu formular, ó, tipo, a Maia. Aí ela te fez essa pergunta. Você não tem a resposta. Eu acho que ninguém tem a resposta realmente correta. E que bom. Porque deixar uma pergunta em aberto, Mas, cara, deixar uma pergunta em aberto é um ato assim de dar vida à pergunta. totalmente. Se você responde, você Totalmente. fecha. É triste. Sim, sim. Você fechou. Mas você percebe que existem vários e vários momentos da vida que a gente fecha e você corta, você poda aquele pensamento. Respondendo rápido, por exemplo. Né? Por exemplo. Dando resposta rápida. Sim. Ok. E isso muito, a resposta rápida mata muita coisa. Mata muita coisa. Só que o fato de um pensamento muito amplo e muito viajado, você Aí você cortou. poda. Por quê? Você tem noção do que aquele pensamento ali, regando ele ali, o que ele poderia surgir? Saca, velho? Essa é uma Isso grande... Isso é muito profundo. Pois velho. é, ué. Isso é muito profundo. Pois é, por isso é que a gente, mais uma vez, ao transitar no jogo da linguagem, a gente não pode ficar preso no preto e no branco. Sim. Acho que o maior equívoco, né, do tema de hoje... Cara, que legal o tema de hoje, hein? Que surgiu do nada, assim. Do nada. Linguagem, né? Sim. Muito bacana. Mas eu acho que o maior equívoco ao transitar pelos jogos de linguagem é ficar preso no preto e no branco. É ou não é? Certo, errado. Cara, e tudo bom volta e mal. pro que a gente tava falando. As bolhas são isso, é pisar nos ovos, é você não ter conflito, é você ter que falar isso porque você tá naquela bolha. E a partir do momento que você teve a vivência de, opa, eu estou nessa bolha, eu senti que eu não posso falar isso. A sua bolha já começou a ir pra lá. Aí você encontrou pessoas igual você. Um exemplo, em política, tem a galera de esquerda, que é uma esquerda liberal. Ou vou falar de direita, porque senão a galera vai me chamar de esquerdista, né? Galera de direita, que é um direita mais conservador, ou mais liberal. Aí, dentro dos grupos, vão criando grupos, e dentro dos grupos vão criando outros grupos, que é isso. É isso. É identificação egóica, né, com ocorrências do cenário e que são absolutamente parciais. Você fica lá num canto e perde a perspectiva do geral. Ok? Sim. Então isso é muito pernicioso. Sim. E aí você engessa a cabeça. Aí você matou tudo, cara. Sim. Aí você, né? Então, assim, as perguntas em aberto, o que não quer dizer também ficar todo momento viajando na maionese e nunca se posicionando, nada, né? Porque tem gente também que é assim, que fica assim, não sei, né, e tal, pô, sei lá, vida leva eu. Não é isso. Sim. Mas deixar algumas perguntas em aberto para amadurecer, sabe? Penetrar a pergunta, ver de outra forma. Pô, isso é muito saudável, cara. Muito saudável. E aí, olha só que louco. Essa Porque pergunta não tem limite, velho. O fato de você responder é que você colocou uma barreira, você colocou um limite. Sim. Se você deixa em aberto, é tipo, não sei. E aí, essa pergunta da Maia provocou em mim, olha que louco, um outro jogo de linguagem. Aí já fui para uma outra direção. Eu comigo mesmo, depois pensando na pergunta dela. Aí eu falei assim, cara, o que ela me perguntou, no fundo, não sei se ela, né, tinha essa percepção direta ou não, mas ela me fez a seguinte pergunta: existe alguma coisa que não existe? Ou, melhor, existe algo que não existe mais? Não, Ou eu acho não que existe ainda?
Existe alguma algo coisa que não existe. Isso. Existe algo que não existe? Sim. Eu Sim? acho que sim. O que, por exemplo? Totalmente. O que, por exemplo? Velho, porque essas formas que a gente vive, de, Legal. tipo assim, essa casa. Tá. A casa tá aqui no chão, que tá com 4 paredes, tá com telhado. É a sua percepção de casa. Existe alguma coisa que não existe? Existe, pressupõe que ela existe hoje, mas que não existe. Olha que pergunta. Ela parece que é simples. Mais uma vez, os jogos de linguagem de criança são os melhores. Existe alguma coisa que não existe? Então tem que existir. E que não existe. Você entendeu a grandeza da pergunta? Sim. Pai, existe alguma cor que ninguém viu? Né? Sim. Que nunca ninguém viu? Não. Existe alguma coisa que não existe? Existe. O quê? Ah, não, eu não sei, pô. Opa! Então como é que você fala que existe sem saber? Porque eu acho feio rotular e falar que não existe. Não, mas isso é uma crença sua. Então, eu tô respondendo em cima de uma crença minha. Be- Por exemplo, beleza. acredito que existe vida lá fora pelas pequenas sensações disso e daquilo que eu já tive. Eu nunca vi nada concreto, e eu acho que sim, existe. Legal, é uma crença. Eu também compactuo dela. Saca? Mas existe alguma coisa que não existe? Isso é bizarro mesmo. É. E o que você responde, velho? Não, essa pergunta eu fiz pra mim, Ah, tá. Ah, tá? entendi. Eu peguei a fala entendi. dela Sim. e traduzi depois, pensando no que ela me falou, Sim. nesse jogo de linguagem. Sim. Aí eu me respondi assim, existe. Eu consegui encontrar uma coisa que existe e não existe. Porque se eu fosse pegar a filosofia budista, isso é o vazio, né? Não vou entrar em detalhes aqui do vazio budista, Shunyata, filosofia profundíssima, não vou entrar. Mas é o vazio, do qual tudo brota. Beleza. Mas existe alguma coisa que não existe para quem nunca viu o budismo, para quem nunca soube o que é vazio e tal? Existe. Eu achei uma coisa, o passado. Ele existe. Caramba, velho. Ele existe, mas não existe. Porra, como é que você achou isso? Do nada, sozinho? Foi? Nada sozinho. Foi? Você pensou sozinho? Você o passado. Foi? Você acha que eu perguntei pra alguém na rua? Teve um brainstorm com algum... Uma entrevista assim, né? Não, você com um brother. Nada? Você foi sozinho? Uhum. Caramba, velho. O passado. O passado existe, só que não existe. Eu menti. Não que eu menti. Eu me lembrei agora. Eu me lembrei que eu tive esse brainstorm com uma pessoa. Eu estava relatando para essa pessoa o que a Maia me colocou. Entendi. E naquele momento, enquanto eu contava da pergunta da Maia, Entendi. eu me reformulei a pergunta. E aí, naquele momento, né, eu tinha posto na mesa a coisa da Maia, das cores, e aí reformulei. Cara, mas o que a Maia perguntou foi também isso. E aí, naquele momento, comigo, eu tive o insight. Entendi. E aí revela uma outra questão fantástica da linguagem, que ao falar, ao comunicar, ao tentar transmitir com clareza, você vê o conteúdo melhor. Quando eu fui explicar para essa pessoa Sim. o que a Maia tinha me perguntado, porque eu fiz isso, eu comecei a ver diferente para a questão. Mas isso tem muito a ver com a vivência, com a dor, com o cheiro, com toda a experiência envolvida em tudo. Se dói em mim fazer algo, o meu desenvolvimento dentro daquilo vai ser maior. Se eu explico, eu vou dar aula de algo que eu não sei, eu vou aprender muito mais se eu estiver só tentando aprender ali uma coisa. Não concorda com isso, não? E dar aula do que você sabe... É tipo um professor um professor substituto. Por que você tá rindo? Porque eu estava formulando uma frase e me cortou. Porque dar aula daquilo que você sabe, entre aspas, também te revela que a sua sabedoria estava incompleta. Não, me perdi. Como assim? O que eu estou falando é isso, que ao explicar tá, para uma entendi. outra pessoa o que a Maia tinha me dito, Entendi. eu achava que tinha olhado para a questão, achava que eu sabia o que ela tinha me dito. Entendi.
Quando eu expus isso para a pessoa, eu vi de outro jeito. Sim. Então eu mudei meu saber. Mas além disso, tem a questão do aprendizado em si. Que é constante. Que é constante, mas você se estimulou mais, você foi além do que antes você não tinha ido. Porque eu falei. Porque você falou. E agora coloca na dor também. Vamos lá, pra dor. Pra dor. Tipo assim. Quando eu tô com dor emocional, eu falo pra alguém. Tô triste. Não. Tipo, doeu em você. Sei. Sabe? Tipo, sei lá, um exemplo. Carro. Não se pode dirigir com... sei lá, no carro é alguma coisa que você não pode fazer. Não pode dirigir abaixo da reserva, porque senão força a bomba de combustível e queima. Aí você faz isso. Aí você, beleza. Aí você nunca guardou essa informação. Só que o dia que queimar e você ter que gastar 1.000 conto para trocar sua bomba de combustível, vai doer no bolso. A experiência é concreta. Aí você, aquilo me marcou. Você vai pro resto da sua vida, você vai falar, não anda no carro na reserva, sempre enche o tanque, não fica colocando R$50. Tá? Não, beleza, mas isso eu concordo totalmente, mas isso é outra coisa. Eu tava falando de outra. Isso é o seguinte, que Cara, de novo? De novo. Olha que louco esse podcast. Porque isso que você trouxe, que é fato, que é a experiência vivencial, meditação, você pode ler sobre meditação, você pode ouvir palestra. Nunca vai ser igual. Se você não fizer, você nunca vai saber o que é a experiência. Então isso é experiência vivencial. Ela sempre é real, completa. E a sabedoria, o mero pensamento de que você sabe, ele é incompleto. Né? Então, a pessoa que leu muito sobre o Everest, mais uma vez, né? Ela, eu sei. Não, você não sabe. Você não escalou. Mãozinha de bebê. Não é o real deal. Sim. Legal. Isso é uma coisa. O que eu falei foi outra coisa. Eu falei que o fato de falar traz uma experiência complementar. Se eu não falasse para essa pessoa, se eu não traduzisse para essa pessoa o caso Maia e as cores, provavelmente eu não teria tido esse insight que eu tive. Entendi. Essa mudança de percepção que me trouxe uma mudança de saber. Entendi. Entende? Entendi. São coisas um pouco diferentes, Sim. mas ambas são verdadeiras. Sim. Entendi. Olha que doido. Bizarro isso. Olha que louco, velho. Isso é bizarro. Pô, poderia ficar aqui 10 minutos agora só pensando nisso. Mas eu acho que o passado é uma coisa que existe ou não existe. Totalmente, ué. Totalmente. O passado existe, só que ele não existe. Ele existe porque, é passado. Você viveu, agora é passado. Acabou de passar. Passado. E outra coisa. Só que não existe mais. E outra coisa, o passado, ele se realoca no presente de alguma forma. Porque o que você é hoje é consequência de todo o seu passado. É porque é assim, né? Tipo assim, o que é o presente em si também é meio que não existe. Porque... Entendeu? Entende? E pensar Cara, isso nós estamos indo para viu? uma discussão muito legal. Porque os três tempos não existem. Mas existem. O futuro também não Também, né? existe. Claro que não. Caramba! Não, eu não tinha percebido. Claro que não. Não, é claro, é óbvio que não. É o Eu não tinha ensinamento- formulado que eram os 3 tempos não existem. Ensinamento básico do budismo. Caramba, os 3 tempos não existem. Passado, presente e o futuro não existe. Presente não existe enquanto algo congelado. Você nunca pega o presente. Ele está fluindo. Mas como é que você mensura o presente? Você não mensura, você experimenta o presente. É um fluxo interminável. Mas você experimenta num contexto de tempo? Não, se você engaiolar, você perde. É isso que eu tô falando, ué. Se você engaiolar, você Você perde. quer falar o quê? Milésimo? Como é que você rotula? Não é quantidade, é vivência. Mas tem uma coisa que está sempre presente. Tem uma coisa que está sempre presente, que é a sua própria consciência do presente, acontecendo de novo e de novo. A sua testemunha interna, Isso é o presente. esse é o presente. Isso Isso é está bizarro. presente. Caramba, isso aí é um próximo episódio, viu? Presente não enquanto tempo, não enquanto um pedaço do tempo, Sim. mas presente enquanto presença. Sim. Aí sim existe. Porque se você tirar isso, o que acontece? Cara, olha que louco. A presença existe, não o presente. Sim. O É a que presença acontece se que você tirar existe. ela? Você percebeu? Olha isso, você se liga. Não, mas não tem como você tirar essa presença.
Tem, tipo, pessoas desligadas, assim. Ah, no sono. No sono eu não estou presente, tá? Você está de alguma forma testemunhando o seu sono e o seu sonho. Cara, Gustavo, isso e a gente vai puxar aqui pra mais umas 3 horas, velho. Isso é um papo bizarro, porque se entrar no sonho, velho, como é que você sonha uma coisa que você nunca viveu? Como é que você tá presente naquilo? Então eu posso contar que eu fui pra... Presença de testemunhar o sono e o sonho. A presença não é viver o que você está sonhando. Mais uma vez, se você engaiolar... Se eu tô com a presença, com sentimento, com cheiro, com medo, com tudo, e ainda assim não é viver? Não, O que é presença, então? Boa pergunta. Próxima aula? Que aula? É podcast. Próximo podcast? Próximo podcast. Vamos guardar. Tá na hora, né? Vamos guardar essa questão e a questão da disciplina e motivação. Isso é uma coisa fantástica. Podemos guardar? Eu queria muito falar sobre a disciplina e motivação. Fala, pô. Não, porque você deu só uma reflexão de que a disciplina é a simulação da motivação. Assim como, tem mais, hein? A generosidade é a simulação do amor. Caramba, velho. Encerramos por aqui e continuamos na próxima. Eu não sou generoso com a Maia. Caramba, velho. Eu amo a Maia, é diferente. Bizarro. Eu simplesmente não poderia não conceder a ela. Sim, Então, eu não poderia não ser para ela generoso. sim, Mas a generosidade é uma simulação do amor. sim. Então, tem até uma frase de um filósofo, né? Agora que eu lembrei do Clóvis de Barros. Se não ame, faça como se amasse. Sim. Seja generoso. Então, se não tem motivação, faça como tivesse. Seja disciplinado. Sim. Isso é velho. Isso é muito bizarro. Tamo Próximo- junto demais, viu? Próximo podcast. Valeu. Valeu, tamo junto. Áudio Zen.